Caros amigos da comunicação, muito boa tarde. Bem-vindos à conferência de imprensa da segunda fase do Plano de Subsídio de Consumo. Iremos começar com um vídeo promocional. Depois, os representantes do governo farão uma apresentação mais detalhada. Na sessão de perguntas e respostas, convidaremos os amigos jornalistas para fazerem perguntas, que serão respondidas pelos representantes aqui presentes. Passamos o vídeo promocional. Muito boa tarde, caros amigos da comunicação social. Hoje, eu e os colegas da minha direção, assim como os representantes do secretário para as Finanças e Economia, estamos aqui para apresentar os arranjos relativos à segunda fase do subsídio de consumo. Em primeiro lugar, vamos passar um vídeo promocional para que conheçam um pouco sobre os detalhes do plano e depois vamos fazer uma apresentação utilizando o PowerPoint. E depois vai ser uma sessão de perguntas e respostas. 特區政府為促進消費、振興經濟，推出第二期消費補貼計劃。凡持有有效或者可續期嘅澳門永久或非永久居民身份證嘅人士，可於7月27日至到12月14日領取5000蚊澳門元嘅第二期消費補貼。已持有電子消費卡嘅市民可以直接持卡到設置喺各個指定地點嘅加值機拍卡加值。提你，7月27日至到31日僅限餘額為0嘅消費卡拍卡加值，而第一期消費補貼餘額將於8月1日清零。因遺失消費卡、未有領卡等各種原因而未持有電子消費卡嘅市民，可於辦公時間到以下地點領卡。第二期消費補貼每日消費額上限為300蚊，使用期由8月1日至到12月31日。市民可於商戶購買貨品或者服務時使用。詳情請瀏覽消費補貼計劃專頁或者致電63261676查詢。特區政府為促進消費振剛才一個簡單嘅。Há pouco passamos um vídeo promocional sobre o plano de cartão de consumo e os dados e todos os dados relacionados são disponíveis no sítio eletrônico. Quanto à segunda fase do plano de subsídio de consumo, os destinatários da atribuição são os mesmos, isto é, os titulares de BIR permanente ou não permanente da RAM, válido ou renovável. E na primeira fase era preciso uma inscrição ou marcação prévia. No entanto, na segunda fase já é dispensada a marcação ou a inscrição. Podem levantar diretamente o crédito. E quanto aos montantes e configurações, de acordo com a lei, o montante do subsídio é de 5.000 patacas e o prazo de utilização é de agosto até dezembro. O montante máximo de utilização diária é de 300 patacas. Não se pode devolver o cartão para o reembolso do dinheiro e também não há emissão de segunda via em caso de extravio. E quanto ao âmbito da utilização, mantém-se o âmbito de utilização da primeira fase. Isto é, apenas pode ser utilizado para a aquisição de produtos ou serviços, com exceção dos seguintes. Primeiro, água, eletricidade, gás natural, combustíveis, serviços de telecomunicações e serviços de radiodifusão televisiva e sonora, serviços de transporte transfronteiriço, serviços turísticos no exterior, incluindo despesas com emissão de visto, serviços médicos. Também não pode ser utilizado o cartão nos seguintes estabelecimentos comerciais, como casinos, também nos bancos, sociedades seguradoras e outras instituições financeiras, casas de melhoras. Quanto às formas de levantamento,
Neste momento, houve 624 mil residentes que já levantaram o cartão. E para os 624 mil residentes, podem carregar o seu cartão através de toque. E quanto às pessoas que não tenham levantado ou tenham perdido o cartão de consumo eletrônico da primeira fase, podem requerer o levantamento do cartão sem necessidade de uma marcação ou inscrição nos postos indicados. Podem ver aqui que ao lado esquerdo temos de lado direito temos uma máquina para o carregamento do cartão. E a máquina é utilizada para carregar o seu cartão através de um toque. Depois do toque, vai ver que há uma indicação indicando que o montante, o cartão já está recarregado. Ao passar o cartão pela máquina, também os residentes não necessitam de exibição do BIR na altura de carregamento, também não necessitando de inscrição nem marcação. O carregamento pode ser também efetuado por um terceiro, por um representante ou um membro da família pode ajudar os outros membros da família para carregar os seus cartões. E quanto aos lugares de carregamento, disponibilizamos no total 190 postos. E temos aqui uma mapa. E a mapa também é disponível no nosso sítio eletrônico. Os locais de carregamento abrangem 29 postos de serviços públicos, 31 postos de atendimento das associações, 127 postos bancários e 3 postos de atendimento da Macau Pass, espalhados em quase todo o lado de Macau. E no sítio eletrônico dos serviços de economia já é disponível uma mapa sobre todos os locais de carregamento. Tanto podem consultar a página criada especificamente para a segunda fase do subsídio para consultar as informações. Escolhendo um sítio preferível, podem selecionar aqui o local de atendimento ou o local de carregamento. E selecionando o local, vai ter então todas as informações sobre o endereço e as horas de expediente do local. Tanto antes do carregamento, os cidadãos podem ir ao sítio eletrônico para verificar as horas de expediente dos locais de carregamento. E quanto aos locais de carregamento, já temos arranjos feitos. E quanto ao levantamento do novo cartão, que é destinado às pessoas que não tenham levantado o cartão. Essas pessoas qualificadas também têm direito à segunda fase do subsídio de consumo. Tanto os titulares residentes do BIR de Macau podem dirigir-se aos locais indicados ou os serviços públicos para o levantamento do novo cartão. E para as pessoas que tenham perdido o cartão da primeira fase,
devem primeiro fazer a participação junto do CPSP, é que depois vamos dar-lhe um novo cartão. Então, esses são os arranjos para os cidadãos que ainda não tenham levantado ou tenham perdido o cartão. E quanto ao levantamento do novo cartão, disponibilizamos 6 locais de levantamento. Primeiro, Secretaria da DSE, cita na Rua de São Domingos, que diz ao lado da Igreja de São Domingos. E o segundo local é o balcão de atendimento de mediadores de seguros da AMCM, em TAPSEC. Depois temos centros de serviço da ARAEM na Areia Preta e das Ilhas. E o quinto e sexto são centros de prestação de serviços ao público de Faichique e de São Lourenço do IAM. Portanto, disponibilizamos 6 locais para os cidadãos levantarem os cartões munido do original do seu BIR. Para as pessoas com necessidades especiais, o IAM irá prestar assistências a essas pessoas para o levantamento do cartão. E na segunda fase do subsídio de consumo, também introduzimos algumas melhorias, nomeadamente quanto ao levantamento do cartão em caso de ser menor ou em representação de um menor. Pode ser o cartão levantado por pai, mãe ou tutor. Introduzimos alguns ajustamentos. Na segunda fase do subsídio de consumo, o cartão do menor pode ser levantado por mãe, pai ou tutor ou parente maior até ao terceiro grau da linha reta ou da linha colateral, como por exemplo avós, irmãos maiores, tios maiores. Podem ajudar o menor a levantar o cartão munido do original do BIR do menor, assim como do respectivo documento comprovativo. Para além disso, o pai, mãe ou tutor do menor pode ainda encarregar um terceiro para efetuar o levantamento em representação do menor. Pode ser amigo para ajudar no levantamento do cartão do menor. Claro, também é preciso munir do original do BIR do menor, assim como do documento comprovativo necessário. Podem consultar a nossa página específica para os detalhes. E quanto à calendarização para o levantamento do cartão, a partir da próxima semana, as pessoas que já tenham utilizado todo o crédito no seu cartão podem proceder ao carregamento do cartão. Quer dizer que o saldo, quando o saldo no seu cartão já está em 0, podem começar a carregar o seu cartão a partir da próxima semana. No entanto, se ainda têm saldo no seu cartão, só depois de o saldo remanescente da primeira fase ficar em 0 em 1 de agosto é que se pode proceder ao carregamento do cartão. Tanto também é disponível um sistema para a consulta do saldo no seu cartão. Tanto
é preciso verificar que se ainda há saldo ou não na sua conta do cartão para se proceder ao carregamento. Tanto as pessoas que já tenham zero saldo no seu cartão, como as pessoas que ainda têm saldo no seu cartão, não vão começar imediatamente a utilizar o crédito no seu cartão. Todos vão começar a utilizar o montante no seu cartão só a partir de 1 de agosto. Assim, é uma parte dos nossos trabalhos relativos à triagem de pessoas. E quanto ao tratamento de infrações, o uso ilícito ou inadequado ou nos recintos inadequados, mantém-se as disposições da primeira fase. Portanto, não se pode trocar por qualquer forma o subsídio de consumo em dinheiro. Também não se pode utilizar o cartão nos recintos proibidos, como apresentei antes. E na segunda fase do subsídio de consumo, introduzimos também uma nova regra, que é quando o operador ou o estabelecimento praticar atos que violarem o previsto no regulamento administrativo ou praticar atos de utilização e aceitação do subsídio de consumo de forma ilícita, como, por exemplo, a prestação de informações enganosas sobre o preço, implicará a cessação da aceitação do pagamento com o subsídio de consumo. Portanto, esta é uma novidade introduzida na segunda fase, de modo a fiscalizar os operadores ou os estabelecimentos comerciais. E na segunda fase do subsídio de consumo, introduzimos várias novidades e vários ajustamentos, nomeadamente quanto à divulgação das informações e aos meios de consulta. E todas essas informações são disponíveis neste sítio eletrônico da DSE, e a página já está aberta. Se a pessoa não sabe se é portador daquele cartão, pode consultar todas as informações relativas ao seu cartão neste sítio. Além disso, a AMCM também abriu um sistema de consulta para os cidadãos, nomeadamente para a consulta da qualificação. Tanto antes de carregar o seu cartão ou levantar o seu cartão, podem consultar as informações no sítio eletrônico para ver que se são qualificados. E esta parte depois vai ser apresentada por nosso colega da AMCM. E também disponibilizamos uma linha para as consultas. Podem também consultar as informações através da conta da WeCheck da TSE. Temos também um meio para consulta através do e-mail. Quanto ao sistema de consulta da qualificação da AMCM, vou agora passar as palavras ao colega da AMCM.
Amigos da comunicação social, muito boa tarde. Agora vou explicar sobre o sistema de consulta de qualificação da segunda fase do plano de subsídio de consumo. A população pode consultar a situação do cartão eletrônico através desta página. Assim, podem por duas vias entrar neste sistema. A primeira via é fazer o scan deste código QR em alguns posters de divulgação. E outra via é entrar diretamente no site da AMCM e clicar neste botão para entrar diretamente no sistema. Nesta página, no canto inferior, há um botão também para consulta online do subsídio de consumo de segunda fase. Depois de entrarem, podem introduzir o número do BIR e a data de nascimento para poder consultar a sua qualificação. Aqui podem ver, o sistema mostra que este residente, num determinado período de tempo e local, já carregou o cartão. Em situações normais, o sistema também mostra os seguintes resultados de consulta. Número 1. A situação é recarregado. Significa que o cartão já foi recarregado ou o residente já levantou o cartão da segunda fase. E, ao mesmo tempo, o sistema também mostra o local, a data e o horário de recarregamento. A segunda situação é não recarregado. Significa que o cartão não está recarregado. Terceira situação é não levantado. Isto significa que o residente não possui o cartão de consumo. Então, pode ser em três situações. Por exemplo, os residentes que efetuaram a inscrição do cartão na primeira fase, mas que não foi levantado. Segunda situação, os residentes que levantaram o cartão de consumo, mas participaram do extravio, bem como os que preenchem os requisitos de levantamento, mas não procederam à inscrição para o cartão de consumo na primeira fase. A quarta situação é perdido. O cartão de consumo em causa foi objeto de participação de extravio após o regulamento ou levantamento do cartão na segunda fase, encontrando-se assim suspenso o respectivo funcionamento. Segundo a lei, não vai haver uma emissão de segunda via. E a quinta situação é não qualificado. O residente que procede à consulta não preenche os requisitos para o levantamento. Se tiverem dúvidas sobre o resultado da consulta, então podem ligar para a AMCM. Esta é a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada. Entramos na sessão de perguntas e respostas. Por favor, indiquem o nome da vossa agência e elaborem 2 perguntas de cada vez. Juntaremos as perguntas de 2 jornalistas e logo responderemos. Jornalista na segunda fila. Sou do jornal O Moon. A primeira fase do subsídio do consumo vai terminar em breve. Então, eu gostaria de saber como as autoridades avaliam o resultado da primeira fase. E quanto às melhorias introduzidas, eu notei que, porque muitos estabelecimentos acham que o consumo através deste plano é concentrado em setores determinados. Então, gostaria de saber se o âmbito da utilização também teve alguns melhoramentos para abranger como o plano Vamos Macau. Segundo o jornalista, se faz favor, eu gostava de saber sobre o TDM. Eu gostava de saber por que houve ajustamentos.
Será que por causa de algumas dificuldades sentidas pela população na primeira fase e ao lançar a segunda fase, muitos cidadãos estavam muito preocupados com o seu impacto à inflação da economia. Então, gostava de saber se realmente houve uma inflação dos produtos ou não. Quanto aos resultados obtidos na primeira fase, até ontem, injetamos 1,8 mil milhões na economia local. Portanto, podemos ver que este plano conseguiu estabilizar a economia e impulsionar as atividades dos estabelecimentos pequenos e médios, assim como conseguiu manter uma estabilidade nos preços de produtos. E quanto à segunda fase, ouvidas as sugestões da sociedade, decidimos aperfeiçoar o plano de forma a facilitar mais o uso do cartão. Portanto, dispensamos a inscrição e a marcação para o carregamento e também introduzimos alguns ajustamentos para o levantamento do cartão em representação do menor. Além disso, introduzimos também um mecanismo de fiscalização para os operadores ou para os estabelecimentos comerciais. Portanto, esperamos que a segunda fase possa tomar como referência a primeira fase e continua a estabilizar a economia local. E há pouco um jornalista referiu que as viagens e excursões locais, os cidadãos podem utilizar o subsídio de consumo nas excursões locais, mas não nas excursões fora do território. Portanto, podem utilizar o subsídio para promover o consumo interno e estabilizar a economia. Portanto, são essas as metas do nosso plano. E um jornalista da TDM também referiu sobre os efeitos do plano. Portanto, estamos a melhorar a segunda fase, tendo como referência a segunda fase e tendo como objetivo facilitar mais o uso do cartão por parte dos residentes. E podemos ver que o índice de consumidores desceu e quanto aos preços dos produtos em geral, mantém-se num preço estável. E ao lançar a segunda fase do subsídio de consumo, reforçaremos os trabalhos de fiscalização e antes também já realizamos alguns encontros com os setores e nos encontros já pedimos aos setores para manterem os preços e assim como o fornecimento de bens. E se realmente houver casos em que os estabelecimentos alterarem os preços de forma enganosa, serão sancionados de acordo com as regras. Sim, se faz favor. Sim. No dia 27 de julho e 1 de agosto, cremos que muitos residentes vão fazer o carregamento do cartão. Fizeram algum teste no sistema do MPay para ver se é possível satisfazer estas necessidades? Fizeram testes de capacidade a este sistema? Próximo jornalista.
Se continua o mesmo modelo em relação às comissões da Macau Pass, ou seja, se a Macau Pass continua a não receber comissões nos pagamentos. Obrigada. Sobre a primeira fase, nós sabemos que as pessoas estão preocupadas com o sistema. Não houve nenhuma influência nas transações na primeira fase. Basicamente foi estável. Sobre o pagamento portátil, porque melhoraram o sistema, houve um melhoramento no Macau Pass, mas esses dois sistemas não têm uma ligação. Ou seja, o sistema do Macau Pass é independente do pagamento portátil móvel e já fizeram testes de capacidade. E vamos ver que o sistema já é em constante aperfeiçoamento e não vai ocorrer situações anteriormente idênticas ao de anteriormente. Macau Pass, numa primeira fase, já cumpriu o seu compromisso, ou seja, assumiu a sua responsabilidade tanto nos equipamentos e também tem as suas despesas. E as lojas também deram as taxas administrativas. E nesta segunda fase, tanto no carregamento, levantamento do cartão ou ainda apoio logístico, nós aumentamos o nosso pessoal, também reforçamos as despesas para os equipamentos e os softwares, ou seja, o pessoal. O Macau Pass vai continuar a colaborar conosco no trabalho da segunda fase para fornecer as taxas das formalidades, mas eles também têm que explorar o seu negócio e precisam de ter receitas. Daí que Macau Pass, na segunda fase, só vai receber parte das taxas de transações e outra parte das transações serão dadas às lojas. Este é o arranjo para a segunda fase. Muito obrigado. Próxima ronda. Jornalista da língua portuguesa, se faz favor. Boa tarde. Na sequência da pergunta da minha colega e da resposta do Sr. Diretor, queria que explicasse um pouco como é que vai funcionar a proporção da percentagem para a Macau Pass e para os estabelecimentos comerciais. Como é que fica exatamente essa divisão? Obrigada. Próximo jornalista, se faz favor. O TTM também gostava de que esclareça sobre as responsabilidades assumidas pela Macau Pass quanto à instalação de mais máquinas. Então, mais ou menos já custou quantas patacas? E depois, quanto à segunda fase, de acordo com a apresentação do senhor diretor, gostava de saber qual montante a Macau Pass vai receber. E o diretor disse que se os residentes perderam o cartão, têm de participar da situação junto do CPSP para um novo levantamento do cartão. E eu vejo que muitos sítios de carregamentos são sítios fornecidos pelas associações. Então quer dizer que as associações vão ajudar os cidadãos para os tratamentos. Eles são capazes ou não para dar as informações necessárias. Bom, em relação à operação da Macau Pass, podem consultar essas informações junto da Macau Pass, porque é um trabalho de operação
que pertence às responsabilidades da Macau Pass. Tanto quanto às taxas que a Macau Pass vai receber. Na primeira fase, todas as taxas foram restituídas às lojas. E quanto à segunda fase, a Macau Pass também precisa de continuar com as suas despesas para manter a sua operação. Portanto, uma parte das taxas vai ser restituída às lojas. Podem consultar essas informações junto da Macau Pass. E quanto às pessoas que tenham perdido o cartão, devem participar da situação junto ao CPSP. E o CPSP já estabeleceu um meio de comunicação com a DSE, assim como com a AMCM. Portanto, nós vamos receber as participações para se proceder à distribuição de um novo cartão ao cidadão. Portanto, depois da participação da situação, podemos dominar as informações relacionadas através de mecanismos para depois dar um novo cartão ao cidadão. Portanto, só os serviços públicos é que vão dar novo cartão aos residentes. As associações só vão ajudar os residentes a carregar o seu cartão. Portanto, se o seu saldo já é zero, a partir da próxima semana podem carregar o seu cartão, mas o saldo ainda não ficar, se ainda não ficar em zero, vão começar a carregar o cartão a partir de 1 de agosto. Portanto, temos duas formas para o levantamento. Um é para os residentes que já tenham cartão e o segundo é para os residentes que tenham perdido o cartão ou não tenham o cartão. Em relação ao Macau Pass, disse-nos para ir ao site da Macau Pass para ver a percentagem de que é devolvida às lojas e que não é. Isto porquê? Porque a percentagem é diferente conforme as lojas ou existe uma percentagem fixa que é devolvida ou não? Será que pode dizer a percentagem? Obrigada. Muito obrigado. Também queria perguntar, depois de acabar a segunda ronda e saber quanto dinheiro volta para o governo, tem intenção de haver uma terceira ronda com esse dinheiro? Ou o que é que vai ser o destino daquele dinheiro? Como é que vai ser utilizado o dinheiro que não é gasto nestas duas fases? Obrigado. Obrigado pelas suas questões. Numa primeira fase, Macau Pass tem um compromisso, um acordo com as lojas sobre as taxas a receber. Por isso, este é acordo entre Macau Pass e as lojas. Como podem ver, na primeira fase, a Macau Pass comprometeu a dar às pequenas e médias empresas. Ou seja, esta percentagem é de 0,7% a 1,2%. E o restante é só para as pequenas e médias empresas. E quanto às grandes empresas, essas taxas de transações em agosto serão dadas à população de Macau. Na Macau Pass, numa primeira fase, não recebeu nenhuma taxa, basicamente. E como já tem os seus encargos numa primeira fase, Macau Pass, numa segunda fase, vai receber uma pequena taxa das formalidades.
tem um limite máximo de 0,5%. Quando ultrapassar essa percentagem, o resto é para as pequenas e médias empresas. Isto também depende do acordo de Macau Pass com cada uma das lojas e empresas. Muito obrigado. Sim. Sobre a restituição das verbas, só podemos saber a partir do dia 31 de julho é que sabemos. Mas até enquanto já usamos 1,8 mil milhões neste plano. E só resta 3% por usar. Eu creio que na próxima semana já podemos saber e temos também uma instituição de auditoria para poder dar essas informações ao governo. Mas já como emitimos mais de 600 mil cartões, mas até ontem já foi gasto 1,87 mil milhões. Creio que nos restantes dias os residentes vão continuar ou finalizar os montantes dos cartões. Vamos continuar a observar a implementação na segunda fase. Vamos continuar a observar a situação econômica para haver mais ponderações. Por enquanto, ainda não estamos a ponderar num outro plano depois desta segunda fase. Muito obrigado. Ao Macau, o comunicado refere que a emissão de segunda via para os cartões perdidos, isto é aplicável aos cartões recarregados, ou como é que é? Quer dizer que se o cartão já foi recarregado, se depois da participação junto do CPSP também não vai haver uma emissão de segunda via? Obrigado. Bom, após a emissão dos cartões na primeira fase, registrou-se uma pequena taxa na perda de cartões. Só 0,16% das pessoas que nunca conseguiram encontrar o seu cartão, o resto já encontrou o seu cartão. Tanto de acordo com o regulamento administrativo, depois do cartão ser recarregado, não vai haver uma emissão de segunda via. Próxima ronda de perguntas e respostas. Faz favor, o governo vai prever que vai haver grandes filas nos primeiros dias de carregamento do cartão. Vai fazer algum apelo? Sim, sobre este assunto, temos que apelar que na próxima semana já vão poder fazer o carregamento dos cartões. E os postos de carregamento estão distribuídos em vários locais. Por isso, esperamos que durante o processo de carregamento evitem a formar filas, evitem a aglomeração de filas. Temos que cumprir as instruções de combate à epidemia. Por isso, os residentes, quando chegarem aos postos de carregamento, devem encontrar um outro próximo, com menos pessoas, para poder fazer o carregamento nesses locais. Este é o nosso apelo. O CPSP vai observar a situação e, se precisar, vai ajudar o controlo das filas e o fluxo de pessoas.
Temos que agradecer o CPSP nesta matéria e os postos, os bancos, as associações já estão preparados para fazer a triagem das pessoas. Esperamos que, tal como numa primeira fase, esperamos que a população continue a apoiar este plano e evite fazer o carregamento nos primeiros dias. Os residentes têm que ver se o cartão tem saldo zero ou não. Se ainda não tiverem saldo zero, não precisam de se apressar. Tem 3 dias, tem de 27 a dia 31 para usar. Na segunda fase, tem ainda 5 meses para o carregamento. Por isso, não se apressem a fazer o carregamento do cartão. Espero que, em conjunto, possam apoiar os nossos trabalhos para, assim, mostrar a qualidade da nossa população. Prestem o vosso apoio, tal como numa primeira fase, para garantir o sucesso do carregamento do cartão nesta segunda fase. Temos 190 locais postos de carregamento do cartão. Mais de 40 locais. Só na primeira fase. Por isso, quando há muitas pessoas, não se apressem a carregar neste posto, porque há mais que fiquem perto que podem fazer o mesmo. E a data e a hora para o carregamento também é muito flexível. Há postos que funcionam até muito tarde, até às 10 da noite, como alguns centros de serviços do governo, que também funcionam até muito tarde, ou até alguns postos de associações. Por isso, segundo o vosso hábito, o vosso costume, vocês podem escolher um mais adequado. Muito obrigado. Como agora estamos a chegar ao fim, recebemos apenas questões de 2 jornalistas. Faz favor. Se não tiverem mais perguntas por parte do governo, querem fazer alguma chega? Aqui, depois de uma primeira fase do plano, aproveito esta ocasião para agradecer a todos os intervenientes do plano, especialmente com a colaboração da população de Macau e também os colegas dos diversos serviços pelo vosso apoio, que continuaram o vosso trabalho durante os feriados. E também agradecemos as associações pelo aumento dos postos de carregamento, tal como os serviços públicos, associações, bancos e também companhias. A Macau Pass também disponibilizou muito pessoal para assegurar o funcionamento do cartão. Graças ao apoio de todos os intervenientes, esperamos que nesta segunda fase possam fazer o carregamento do cartão de forma ordenada e também usar o cartão de acordo com as nossas regras. Este é o nosso apelo. Esperamos que consigam satisfazer este objetivo do nosso governo, que é consumir pela economia, promover consumo interno e estabilidade laboral. Agradecemos o apoio de todos. Mais tarde vamos lançar a infografia. Espero que vocês possam promover as informações dessas infografias a todas as pessoas, para que sejam preparados para o carregamento do cartão nesta segunda fase, bem como o lavamento do cartão, e para que cumpram as regras do uso do cartão. E porque este lançamento da segunda fase é para assegurar o emprego de várias pessoas, para estabilizar a economia.
Esperamos a colaboração de todos, especialmente na próxima semana, as pessoas que ainda não têm um cartão com saldo zero. Primeiro, continuem a usar o cartão. Podem ainda consultar o saldo. Agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado. Damos por terminada a conferência de imprensa hoje. Obrigada pela vossa presença. As informações sobre a segunda fase do plano de subsídio de consumo estão disponíveis no site da Direção dos Serviços da Economia. Muito obrigada.